Fala, galera, vamos conferir aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão e também o sorteio da Copa do Brasil que foi realizado nesta segunda-feira e o Corinthians vai pegar o Palmeiras nas oitavas de final. E vamos conferir aí também tudo sobre o jogo de Corinthians vezes Vitória. Vamos acompanhar. Pois é, e o que vocês acharam do jogo, desse resultado do Corinthians, né? Pode começar, Alex. Situação também muito turbulenta na parte política, né, gente? Pois é, até a gente vai ouvir o Garro depois, né? Mas realmente foi um jogo em que o Corinthians, naturalmente, teve mais chance de ganhar do que o Vitória ao longo do jogo, mas não consegue mostrar a qualidade, não consegue mostrar um futebol que convença. Foi mais na base da intensidade, do vamos ver o que acontece, bola para frente, criou algumas possibilidades de gol. A entrada do Garro é nítido que melhora o time, é óbvio que isso acontece quando entra um cara de qualidade na equipe. O Corinthians criou mais oportunidades, mas a incompetência ofensiva fez com que o Corinthians não vencesse o jogo, dando até espaço e possibilidades para o Vitória contra-atacar em algumas oportunidades e quase ganhar. Então o Vitória quase venceu o jogo dentro da Neoquímica Arena, o que seria uma vergonha maior ainda, porque o Vitória é um time muito fraco. Você já pensou? Deve ser, sim, eu acho que é um dos grandes candidatos também ao rebaixamento, o Vitória. Hugo Souza fez um milagre no segundo tempo, mas as principais chances foram do Corinthians. Duas bolas na trave. Duas bolas na trave. Só que abriu uma retaguarda lá no segundo tempo, principalmente. Exatamente. Então o Corinthians precisa melhorar muito, precisa melhorar demais. E uma das coisas que o Garro falou depois do jogo, que me chamou a atenção também, foi que ele não quer estar aqui para brigar contra o rebaixamento, ele está aqui para, enfim, para jogar pelo Corinthians. Para buscar coisas grandes. Para buscar coisas grandes, e o Corinthians só tem a Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Então, se não melhorar muito, o Corinthians vai ficar patinando de novo. Não é toda vez que acontece o que aconteceu no ano passado. A gente não tem que esperar que vai ter uma arrancada de 10 vitórias seguidas e chegar à Libertadores. Não é sempre que acontece isso. É algo raro no futebol. E o Corinthians não tem time para isso, não. Será que o Carlo Ancelotti, quando entrou na Neoquímica, viu os times em campo, pensou, o Corinthians, ok, o Corinthians eu conheço time grande do Brasil, mas esse outro aí é o Milan, parece o Milan. A camisa é igualzinha. Conhece muito bem. Realmente o uniforme é muito parecido. Agora, é incrível como, na ausência do Garro, que ainda foi preservado em relação aos 90 minutos ou aos 100 e tantos minutos, que o futebol hoje vai quase a 2 horas de jogo com esses acréscimos, não tenha um substituto. Quer dizer, tem, né? Eu tô sendo irônico. O Coronado? Tem o Coronado, que custa uma bala. E é um jogador técnico. Aí não joga o Garro e o Coronado começa no banco também. Aí o Dorival tem que colocar um monte de volante no time, sabe? Bom, Silver, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma declaração muito importante do Rodrigo Garro, mas daqui a pouquinho. Muito bem. Agora, o Silvestre conversou ontem e eu assisti ao vivo no Mesa Redonda, você com o Rodrigo Garro, Silvestre, lá na Neoquímica Arena. Dá uma olhadinha no que o Garro falou sobre a crise política do clube. Eu vou falar por Rodrigo Garro, não? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha, não? O trabalho de nós. Mas dentro do CT a gente tem um clima muito bom, o grupo está bem, está fechado. Não é que a gente perde ou deixa de ganhar por a guerra política. Acho que não tem que ver com isso. Atrapalha como, então? Atrapalha. Acho que não é bom a gente escutar e não saber o que acontece, não? Também não quero saber o que acontece de minha parte. Só estou aqui para jogar futebol, para que o Corinthians seja melhor que ontem e para isso a gente tem que acordar todo dia e trabalhar mais ainda, não? Em um time assim como o Corinthians, o mais importante sempre vai ser Corinthians. O que vocês acharam da declaração? Em primeiro lugar, ele responde com sinceridade, mas ao mesmo tempo ele não diz o motivo. Então eu vou dizer por ele, porque é meio óbvio. Claro que a situação do colaborador, digamos assim, que é o jogador de futebol em relação ao clube, é uma situação difícil, porque se tem uma crise institucional no topo da pirâmide da firma, quem está embaixo fica inseguro. Acho isso natural em qualquer ambiente de trabalho.
E não é diferente num clube de futebol. Agora, pelo menos ele reconheceu que bate, sim, que isso interfere no rendimento dos jogadores, no dia a dia. O cara não sabe se vai receber direito, né? Se vai trocar o chefe, o presidente. Claro. Então, instabiliza o ambiente. Exatamente. Ou desestabiliza o ambiente, né? Sem dúvida. Sem Olha dúvida. isso tudo que aconteceu. E a sinceridade do Garro é muito legal, né? É difícil a gente ver jogadores, personagens do futebol hoje em dia dando entrevista e respondendo aquilo que pensa de verdade, né? Normalmente as pessoas procuram dar aquela passada de pano, aquela maquiada na situação, mas o Garro não, ele falou mesmo o que ele achava. E o Garro é muito importante para o Corinthians. O Corinthians não pode se dar o luxo e o direito de perder o Garro, tem que fazer de tudo para mantê-lo. O Garro para o Corinthians, o Garro está para o Corinthians, assim como o Neymar está para o Santos, dentro de campo. Mas eu acho que o Garro faz mais, não faz, não? Não, em termos de importância. Se o Neymar não joga no Santos, você viu, os jogos que o Neymar atuou pelo Santos, o Santos joga diferente, naturalmente. Mesmo que o Neymar não... Assim, o Neymar é outra coisa, ele dá um ponto ali pro causa time. uma preocupação no adversário. Para começo de conversa, o adversário já fica, pô, tem o cara lá que pode fazer E o Garro é a diferença. mesma coisa no Corinthians. Bom, eu vou aqui vai para um ela. cantinho novo da Vai nossa estrear o casa. portal? Ah, eu vou. Vai ter clássico na Copa do Brasil, pessoal. E que clássico! A CBF fez sorteio hoje e a gente vai ver agora como que ficaram os confrontos. Senta! Que vem emoção. Os clubes que aparecem no lado esquerdo da sua tela fazem o primeiro jogo em casa e decidem fora. Vamos lá? Então, olha só. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. O Flamengo pega o Atlético Mineiro. Bahia e Retrô fazem outro duelo, né, das oitavas. Tem ainda Inter e Fluminense, o Cruzeiro encara o CRB, aí outro confronto vai ser CSA e Vasco. Na sequência, olha só, Corinthians e Palmeiras, meus amigos, o melhor jogo. E a gente fecha com Botafogo e Red Bull Bragantino. Antes de vocês comentarem, porque vai dar o que falar, quero dar um recadinho. Agora sim. Ufa, o que vocês têm para falar desses confrontos e, claro, do maior jogo do Brasil, na minha opinião? Só uma coisa, o São Paulo pega o Atlético Paranaense e decide fora de casa, decide em Curitiba. O São Paulo é favorito, né? O Atlético Paranaense vem num momento muito difícil, muito ruim. E o São Paulo, mesmo com as dificuldades, é favorito para passar. E Mas tem que fazer uma boa vantagem no jogo de ida, na minha opinião, porque sempre sofre lá na Arena da Baixada. Sem dúvida. Mas é claro que apesar de ser Flamengo e Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense, que são duelos de Série A, o grande destaque desse sorteio foi o derby paulista, né? Palmeiras e Corinthians, numas oitavas de final de Copa do Brasil. Vai pegar fogo esse duelo, hein? Vai pegar fogo. Palmeiras decide em casa, primeiro jogo na Neoquímica Arena. O detalhe é que no futebol as coisas mudam tanto que nós não sabemos como é que os times vão estar daqui a 2 meses, né? Porque esses jogos são final de julho e começo de agosto. E nós estamos ainda no início de junho. Então, até lá, se há 2 semanas o palmeirense estava todo efusivo e agora está meio borocochô porque vem de 2 derrotas seguidas, quanto mais em 2 meses. A gente não sabe o que vai acontecer com o Palmeiras no Mundial, depois na volta, o recomeço no Brasileiro. Então, tem que esperar um pouquinho para a gente projetar esses jogos. Confronto a confronto, vamos lá. São Paulo, Atlético Paranaense. São Paulo. São Paulo. Mas que ganhe de 2-0 aqui, senão vai ter problema lá. Agora para Flamengo ou Atlético Mineiro? Flamengo? Ou não, o Flamengo vai estar focado na Libertadores para o Atlético? É duro, cara. Não é baba do boi, não, mas acho que o Flamengo passa. A chance do Atlético Mineiro é não entrar na paranoia da história que sempre favoreceu o Flamengo, porque tem uma rivalidade, principalmente do Atlético, que foi muito prejudicado contra o Flamengo ao longo da vida. Mas passa o Flamengo. Passa o Flamengo. Bahia e Retrô? É Bahia. Bahia, vai. Vai acabar o programa. Bahia. Bom, Inter e Fluminense. Vamos passar o Inter? Fluminense. Fluminense? O Fluminense está muito melhor que o Inter. O Inter está quase rebaixado e o Fluminense está em quinto, sexto. Então, Fluminense, mudei de opinião. O Inter tem mais time. Quinto. Cruzeiro ou CRB? Cruzeiro, pronto. Cruzeiro. Confronto entre CSA e Vasco. Vasco. Cuida, CSA. Eu vou de CSA. O CSA tem um trabalho incrível. Está fazendo um trabalho incrível. Agora que rufem os tambores. Espera aí. Tem Botafogo e Bragantino ainda. Calma, é o último. O último deixa o Palmeiras e Corinthians. Tá bom, vai. Agora, Pachecão. Corinthians e Palmeiras. Vai passar o Corinthians. É ida e volta. Vai passar o Corinthians. Assim, é palpite. Né?
Final do campeonato, todo mundo achava que ia dar Palmeiras, né? Palmeiras vive um melhor momento nos últimos anos. Mas... A gente sabe que nos clássicos as coisas se nivelam, mas eu acho que o Palmeiras tem um time melhor, vai decidir em casa. Eu acho que o Palmeiras vai estar cansado, vai ter Mundial, vai ter Palmeiras. Libertadores, vai passar o Corinthians. Sentimento de revanche. Mas vai passar o Corinthians. Vai passar o Palmeiras. Vai passar o Corinthians. E aí pintou o campeão. E o último, Red Bull Bragantino ou Botafogo? O Bragantino elimina o Botafogo. Eu vou torcer pro Red Bull. Eu vou no Red Bull Bragantino Meninas também. do Red Bull, John e galera, beijo. Bom, sábado foi dia de título inédito. Pode dar uma baita contribuição ao Corinthians. A pedido de Felipão, o tricolor gaúcho negocia a contratação de Alex Santana, meio-campista que pertence ao Corinthians, comprado no ano passado no Atlético Paranaense e completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior. Negociação entre Grêmio e Corinthians existe e a ideia do Grêmio é registrar o Alex Santana o mais breve possível. Jogador que na atual temporada tem 22 partidas, apenas 2 gols marcados. Nos últimos 3 jogos nem saiu do banco de reservas. O Alex Santana soma 10 partidas como titular e 12 na condição de reserva. Desde que foi contratado no ano passado, 37 aparições, conseguiu deixar uma boa impressão apenas nos 5 primeiros jogos. Depois se tornou uma figura ilustrativa e cara. Salário na casa dos R$500 mil por mês. O Atlético Paranaense, inclusive, entrou com ação na justiça contra o Corinthians, cobrando 2 parcelas que não foram pagas. A dívida total do Timão para com o Furacão é de R$12.300 mil. Bora mudar de assunto e falar sobre Rodrigo Garro. O meio-atacante argentino fica ou não no Timão pro segundo semestre? Essa pergunta foi feita para ele depois do empate do Corinthians em 0-0 com a Vitória na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Rodrigo Garro, que está voltando de lesão, foi utilizado no segundo tempo, mas não conseguiu impedir o tropeço. Mais um do técnico Dorival Júnior, que soma 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dá uma olhada na declaração do Garro, abre aspas, não sei como será meu futuro, mas hoje minha cabeça está 100% aqui, em melhorar as coisas que já se passaram. Não quero brigar contra o rebaixamento, mas buscar o título do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Garro também falou o seguinte, abre aspas, seria egoísmo da minha parte pensar no futuro quando hoje o Corinthians precisa de mim aqui. Vou dia a dia preocupando-me com o joelho e hoje não sentir dor já me deixou bastante feliz. Durante o fim de semana, o Garro chegou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. Contei para vocês que não há nenhuma possibilidade desse negócio avançar. Primeiro porque o Flamengo não quer, depois porque o Corinthians não toparia negociá-lo com um rival brasileiro. Se pintar proposta boa do exterior, aí sim pode haver negócio. O Corinthians desembolsou pouco mais de R$20 milhões para comprá-lo do Tadjeres. Só para completar o noticiário alvinegro, Fabinho Soldado também garantiu que fica no Corinthians, apesar de algumas sondagens. O diretor de futebol escutou do novo presidente, Osmar Stabile, que está bancado, garantido, e dessa maneira ele optou por ficar. Queria destacar também que está no planejamento do Osmar Stabile iniciar uma série de demissões nas categorias de base a partir dessa segunda-feira. Batata, Chicão, Claudinei e Alex Brasil são os maiores ameaçados. E você curtiu o vídeo? A Câmara de Status de Jogadores do Tribunal da FIFA condenou o Corinthians a pagar €1 milhão, cerca de 6,5 milhões de reais, ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo empréstimo do meia Maicon. A decisão de fevereiro foi tornada pública nesta semana e cita o risco de o Timão ser impedido de registrar novos jogadores em caso de novo calote. O clube ucraniano reclama não ter recebido os valores acordados com o Corinthians em 2 empréstimos, o primeiro entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, além de uma extensão até o final de 2024. Os contratos previam pagamentos de €250 mil em 4 ocasiões. Ao valor da condenação, ainda devem ser aplicados juros de 10% a partir do prazo final de pagamento de cada parcela. A FIFA também ordenou o pagamento de uma multa de €75 mil, R$488 mil, por não cumprir o contrato, além de outra de €45 mil, R$292 mil, que deve ser paga à própria FIFA. Segundo apurou o GE, o Corinthians ainda não pagou o que deve ao Shakhtar Donetsk e levou o caso ao CAS,
Corte Arbitral do Esporte, ainda sem decisão. Na sentença da FIFA, a Câmara também reforça as possíveis consequências se os valores não forem pagos, o que inclui a restrição de registro de atletas. O prazo de 45 dias, porém, é congelado enquanto a disputa estiver no CAS. Em janeiro, o Corinthians anunciou uma nova extensão do empréstimo de Maicon, que passou parte da última temporada lesionado até o fim de 2025.